A gente já está live no YouTube, Lili e Clarissa. A gente vai esperar só mais uns minutinhos para as pessoas se conectarem. E a gente já está recebendo feedbacks que está todo mundo vendo tudo. Então, já é o início desse webinar. Então, eu vou trazer um pouquinho de contexto enquanto as pessoas vão conectando, né? Então, esse é o nosso primeiro webinar da Revelo. Meu nome é Patrícia Carvalho, sou diretora de marketing da Revelo, e a gente vai começar esse dia com duas convidadas especiais para a gente conseguir fazer uma troca bem rica e conseguir fazer com que as pessoas absorvam esse conteúdo de uma maneira bem dinâmica e leve. A gente pensou nesse webinar, né, de conteúdo sobre comunicação não violenta, porque na semana passada, esse foi a publicação que a gente teve melhor resultado. Então, há 4 semanas, então, desde que a gente entrou no modelo de home office, a gente está produzindo uma série de conteúdos que possam ajudar as pessoas a se adaptar a esse momento. E o conteúdo de comunicação não violenta, que a gente fez em parceria com a Liliane e com o Instituto, foi o que deu o melhor resultado. Então, a gente percebeu nesse momento que tem uma curiosidade e a gente trouxe a Cacá aqui, então a gente trouxe a Clarissa aqui, para conseguir trazer para a gente a aplicação. Então, esse debate e essa conversa tem o objetivo da gente trazer o tema de comunicação não violenta, mas também trazer ele para dentro do nosso universo de escritório, dentro do nosso universo de RH, então, e cruzar esses dois mundos. Agora, eu queria, Clarissa, que você se apresentasse e falasse um pouquinho da UIS, para a gente dar esse contexto para quem já está vendo a gente. Bom dia, pessoal. Paty, obrigada aí pelo convite. É um prazer enorme poder dividir experiências aí com as pessoas. Meu nome é Clarissa Schmidt, eu sou diretora de injeção da UIS. A UIS é uma empresa do ramo de seguros e produtos financeiros, tá? A gente, na verdade, nós somos uma gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. Então, a gente trabalha com vários canais de atuação para venda e todo tipo de seguro passa por nós. A gente vende. Nós temos mais de quase 2.500 colaboradores, então é um desafio de uma empresa com um porte já grande. Parte desse time hoje, ele já trabalha de forma espalhado pelo Brasil. Então, a gente já tem um desafio natural de comunicação virtual, porque é um time que está espalhado em vários municípios. E agora a gente potencializou ainda mais, colocando todo mundo para dentro de casa, né? A gente tem aí 96% dos nossos colaboradores estão em home office, que não era uma prática que a gente tinha na companhia. Então, acho que tem um desafio natural desse novo modelo de trabalho. Então, acho que vai ser incrível aí a nossa conversa e poder aprender um pouquinho com a Lili sobre comunicação não violenta. Obrigada, Cacá. Lili, fala um pouquinho do Instituto CNV, como que vocês criaram, porque eu sei que você é co-founder do Instituto, e vocês dão cursos e vocês ajudam as pessoas nesse tema, que eu acho que no Brasil nasceu com vocês, né? Então é muito bom ter uma pessoa que trouxe o conteúdo em primeira mão para o Brasil e aperfeiçoa ele passando para as pessoas. Traz um pouquinho dessa história para a gente. A gente conheceu a comunicação não violenta há mais de 3 anos atrás. Ela já estava no Brasil, na verdade, tem treinadores que traziam, mas muito pontualmente em alguns lugares do Brasil. E a gente quando conheceu o CNV, se apaixonou com a aplicabilidade e a simplicidade que tem a comunicação não violenta. Vindo do mundo de RH, tendo trabalhado dentro das empresas e visto que algumas das ferramentas que as pessoas traziam para a gente eram muito complexas e tinham essa coisa intangível que não vinha para o mundo corporativo na verdade, assim, a gente não conseguia utilizar no dia a dia, a gente se apaixonou e falou, é isso que a gente quer fazer. E foi quando a gente criou o Instituto CNV Brasil, com a ideia de combinar esse aprendizado com um bem viver dentro das empresas. Fazer com que isso conseguisse não só alavancar nossos resultados, porque é isso que a gente quer, mas também fazer com que o caminho para esses resultados fosse mais tranquilo, mais leve, mais fácil, mais divertido, e sem dúvida mais conectado nas relações, né? Então, esse foi o grande motivo da gente trazer o Instituto para o Brasil. A gente tem uma vontade enorme de espalhar isso por aí, por isso que a gente está fazendo esse webinar. Então,
Tudo que vocês Em três aprenderem mãos. por aqui, vocês podem espalhar. Eu vou fazer o seguinte: a gente tem a Renata Samora, que está aqui, que é nosso suporte, nosso back office, e ela vai mudar um pouquinho a dinâmica aqui da tela. Aí, Cacá, eu e você, a gente sai um pouquinho, e a Lili vai trazer mais contexto sobre o que é SNV para a gente partir dessa página à discussão. Então, Rê, se você quiser mudar as chaves, a Lili já pode assumir. Obrigada. Sim. Obrigada, muito moderno isso aqui, né, gente? É muita tecnologia, gente. É muita tecnologia. A comunicação não violenta, de maneira bem simples, ela é uma forma da gente tanto pensar aquilo que a gente vai comunicar, quanto falar, que as coisas que eu fale cheguem na energia com que eu estou transmitindo, e ao mesmo tempo as coisas que eu receba, eu não recebo e não levo para o lado pessoal. Então, no final das contas, a comunicação não violenta é uma forma da gente conseguir ser extremamente honesto, fazendo com que a nossa honestidade chegue de maneira suave e de receber o que o outro está falando sem que a gente se machuque, olhando o que tem por trás ali da motivação daquela pessoa. Então, tem vários itens da comunicação não violenta que ajudam a gente a construir esse tipo de linguagem. E dentre eles são os 4 componentes que o Marshall Rosenberg, que é quem sintetizou a comunicação não violenta, um psicólogo norte-americano, ele fala que esses 4 componentes são os componentes que fazem com que a CNV seja mais simples de ser aplicada. O primeiro deles é a observação, então a gente separar fatos de julgamentos. Quando a gente está se comunicando, a gente falar mais sobre aquilo que a gente vê que a pessoa fez ou disse, ou que eu fiz ou disse, para fazer a gente se aproximar na realidade que a gente está compartilhando. O segundo componente é o componente dos sentimentos. Sentimentos que ficam vivos ali quando alguma coisa acontece, quando tem algum gatilho, quais são as coisas que acontecem no meu corpo. Isso para facilitar entrar em contato com a motivação, que são as necessidades humanas universais, que é o terceiro componente que o Marshall traz dentro da comunicação não violenta. Esse é, assim, um abridor de mente, porque é justamente nessa motivação que a gente consegue se conectar de maneira mais comum. Então, quando eu encontro que eu tenho uma motivação muito parecida com a sua, às vezes, para querer coisas completamente diferentes no final, a gente começa a dissolver um pouco os conflitos. E o quarto componente é o componente dos pedidos, que, ok, se eu já tenho a separação de fatos e julgamentos, eu já sei como que eu estou me sentindo e quais são as motivações que eu tenho vivas ali, o que é importante para mim, eu trago pedidos para fazer com que isso se torne realidade, para convidar as pessoas a contribuírem com a minha realidade. Né? Então, esses são os 4 componentes da comunicação não violenta, e são sobre eles que a gente fala no nosso treinamento introdutório, nos nossos treinamentos de Mindfulness e CNV também, que a gente traz para esse momento, que é ótimo, com mais detalhes, né? Mas aqui hoje, o que eu queria comentar com vocês sobre a comunicação não violenta mesmo, é sobre como as histórias que a gente se conta, ou seja, como o modelo linguístico que a gente desenhou para a gente pensar gera realidade, e o quanto a gente mudando esse modelo linguístico, a gente pode gerar realidades diferentes. Então eu vou convidar vocês para um exercício super simples comigo, nesse momento, para que vocês entendam um pouquinho do que é isso que eu tô falando. O exercício é assim: coloca a mão na sua frente e imagina, assim com a mão palmada para cima, imagina que aqui na sua mão tem um limão. Se você quiser fechar os olhos para imaginar de maneira mais efetiva. Agarra esse limão, sente a textura do limão, vê que ele tá molinho, suculento. Agora, com uma faca, corta o limão no meio e olha para os sucos do limão, para aquele líquido que tem ali dentro, e pega uma dessas metades e morde o limão. Eu tenho certeza que a maioria de vocês
deve ter salivado nessa experiência. E aí vocês me contem aí no chat quem salivou, porque isso, na verdade, é só para mostrar para vocês que a nossa mente é capaz de gerar realidade. E quando a gente está no contexto do home office, o que acontece é que a gente está muito longe das pessoas e muito perto da nossa imaginação. E é quando a nossa imaginação começa a gerar um monte de realidades e pensar que o nosso líder está achando isso e isso de mim, ou pensar que eu deveria estar fazendo isso e aquilo, ou diversos outros pensamentos. E é por aí que eu queria começar a nossa discussão e eu queria trazer a Clarissa para cá, para a gente comentar um pouco sobre como a imaginação e essas histórias que a gente se conta aumentam no momento em que a gente está em home office. E eu queria ouvir de você, Cacá, o que você já percebeu sobre isso, se você tem algum insight sobre essa questão de que no home office a gente acaba tendo mais conflitos em relação às histórias que a gente se conta. Queria te ouvir. Não, bacana, Lili. Vou dizer que, na verdade, eu não salivei com limão. Eu me arrepiei de imaginar o limão azedo. Sabe? Mas, então, eu acho que, bom, a comunicação, ela já é um desafio de qualquer forma, né? Acho que no home office, ela se torna ainda maior. Porque não é só o que você comunica, quando você comunica, por que você comunica. E em tempos de home office do coronavírus, a gente está tendo muito over communication, mas principalmente como você comunica. Só que o como você comunica, eu acho que a percepção é que não depende só de você, depende do outro. Como ele recebe, eu acho que talvez se superpasse pela imaginação, né? Então, não sei, às vezes a gente está aqui, aí eu tô numa live, eu falo, Lili, abre seu vídeo, porque eu quero te ver, porque eu quero gerar uma conexão com você, e a pessoa do outro lado pode imaginar assim, nossa, ela quer que eu abra o meu vídeo, porque ela tá em dúvida se eu tô realmente trabalhando, se eu não tô de pijama, se eu não tô na cama. Então, dependendo aí eu não sei se é da forma ou o que é, do outro lado a gente nunca sabe como vai interpretar o que a gente tá falando. Isso. Tem super a ver com essas histórias que a gente vai se contando e vão crescendo conforme a gente vai se desconectando. Então, uma proposta da comunicação não violenta é que a gente traga mais conexão na hora de trazer as perguntas, ou trazer propostas, ou trazer até pedidos. Uma das práticas que a gente faz muito é o check-in. A cada reunião, por exemplo, antes de começar a reunião, a gente contar um pouco como a gente está, para a gente se conectar um pouco mais. Até nesse momento, né? Trazer um pouco da vulnerabilidade. Mas mesmo por mensagem, a gente pode se conectar, por exemplo, transformando uma frase que eu mando por mensagem assim, você pode se reunir agora? Às vezes a gente manda essa mensagem porque a gente está livre, é um horário ótimo para a gente, seria ótimo fazer ali uma reunião rapidinho, e a outra pessoa pode interpretar que isso está chegando como uma cobrança, ou pode interpretar que ela está querendo que você faça o trabalho mais rápido. E a conexão, ela pode simplesmente ser trazida por palavras como eu estou livre agora. E seria ótimo para mim já reunir, já adiantar. Você poderia? Como seria para você? Então, gerar essa conexão é trazer um pouco mais de palavras sobre a nossa intenção mesmo com uma coisa ou outra. Então, o mesmo pode acontecer com um projeto. Teve um post da Harvard Business Review que eles falaram sobre essa questão das mensagens, né? Que alguém manda uma mensagem assim, por exemplo, a gente precisa rever aquele projeto. E a outra pessoa pode imaginar mil coisas, que o projeto está errado, que o projeto está ruim, que tem uma cobrança, que vai ter um trabalho enorme. Então, você pode simplesmente trazer um pouco da sua intenção. Olha, fiquei na dúvida naquela página do projeto, que tal a gente ver isso por 5 minutos daqui a meia hora? Isso faz uma diferença enorme em como a pessoa recebe aquilo que você está falando. Então, mudar um pouquinho a forma como a gente escreve, trazer um pouco mais de detalhes sobre a nossa intenção, faz muita diferença na hora de conectar.
E quando eu tô falando de conexão, Cacá, Cacá. a gente é engraçado porque a gente fala de conexão e parece que a gente tem que ser melhor amigo, né? Que a gente tem que super se conectar e não é isso. A conexão é aquela conexão suficiente para que eu entenda o que o outro está dizendo e para que eu confie que a gente está na mesma página. Vocês conseguem me ouvir? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sim. É o seguinte, tem uma indagação, Lili, que eu sempre trago, que é o seguinte, né? A gente, como líder, então eu tenho uma equipe, né? Então eu tenho uma equipe de marketing que trabalha comigo. São ali 10, 12 pessoas. Eu também tenho uma outra parte da minha equipe que são os meus gerentes, são os meus gestores. E tem um exercício que eu tento trazer que é o que me gera ansiedade quando eu estou falando com o meu líder que eu posso ajudar a pessoa que está comigo na minha equipe. Então, uma coisa que para mim foi muito diferencial, assim, de um dos trabalhos que a gente fez junto e aprendendo mais sobre esse tema, foi a questão da renegociação. Então, como que a gente renegocia e a gente não sofre com aquele prazo? Porque a gente se coloca, eu acho que às vezes a gente é o nosso pior chefe, já pensou nessa frase? Porque a gente coloca prazos muito duros na gente e a gente acha que tem que ser uma barra de qualidade super alta e às vezes o nosso chefe só quer um negócio entregue agora muito simples. Conta pra gente mais um pouquinho sobre o que é renegociar coisas, assim, porque eu acho que isso me ajudou muito e pode ajudar as pessoas. É porque nem sempre, só para complementar, nem sempre o chefe vai estar preparado para aquela CNV, mas se você também, de alguma maneira, consegue trazer, eu não sei se isso faz sentido, Lili, consegue trazer aspectos como uma renegociação, ou como se... Isso pode ajudar também nessa relação, né? Sim, isso, na verdade, vem de uma crença de que a gente tem que ser perfeito e de que a gente não pode, de maneira alguma, fazer uma recombinação. E, na verdade, trazer o recombinado é justamente uma forma de cuidar daquela relação. Então, se você trouxer que, com aqueles componentes, olha, antes do prazo combinado, né? Olha, eu tô percebendo que eu tô com uma série de prioridades aqui e eu tô me sentindo um pouco nervoso e pensando que talvez eu não consiga te entregar esse projeto no horário. Para cuidar do nosso prazo, do nosso combinado e da qualidade daquilo que eu quero te entregar, a gente pode remarcar? Percebe como eu trouxe o que eu tô querendo cuidar e eu trouxe como eu me sinto em relação a isso de maneira muito aberta. Tem alguns lugares que não é muito legal falar sobre sentimentos, as pessoas, ainda é um pouco tabu dentro do trabalho. Não precisa, então, trazer sentimentos, mas trazendo aquilo que você quer cuidar já faz muita diferença. E aí, nesse ponto do recombinado, tem uma coisa importantíssima. A gente sabe que recombinar talvez gere impactos. Então, eu posso perguntar sobre esses impactos. Que impactos eu estou causando aí nesse recombinado? Como que a gente pode minimizar esses impactos? E isso também é comunicação não violenta. Quanto mais claro eu for em relação a essa compreensão dos impactos e ao cuidado com esses impactos, mais eu vou aproximar a pessoa de mim e mais eu vou fazer com que ela queira também colaborar com isso que eu estou querendo cuidar, que é a qualidade, por exemplo, do projeto e a fluidez do nosso trabalho. Faz sentido, Paty? Faz sim. Desculpa, eu vou só te fazer uma pergunta, Cacá, que é o seguinte, nesse movimento que você colocou mais de 2.000 pessoas, né, o seu time inteiro trabalhou para colocar mais de 2.000 pessoas do trabalho do escritório pro home office, o que você acha que foram as principais coisas e dúvidas que veio nesse time que estava migrando de uma situação para outra, assim? E como que talvez a Lili possa ajudar a gente a ir melhorando essa situação, uma vez que essas 4 semanas agora podem virar 8 semanas, sabe? Uhum. Então, na verdade foi um time um pouco menor, foram mais 700 pessoas, porque era quem tinha desktop e precisava ir para casa, os demais a gente precisou afastar, mas não deixa de ser um número considerável. Mas o que acontece? A comunicação foi muito importante nesse sentido, a gente precisou antes explicar o porquê que a gente estava afastando, como aquilo ali passaria a funcionar agora. Então, assim, vocês estão indo para casa, eles trabalham com desktop, né? Então, assim, a gente precisa primeiro saber se vocês têm computador em casa para poder usar o computador pessoal e a gente vai fazer as instalações necessárias.
Quem não tiver, precisa sinalizar, porque a gente vai fornecer notebooks do nosso estoque para a pessoa conseguir trabalhar. Eu não posso dizer se foi a melhor comunicação que a gente poderia ter feito, mas uma coisa que a gente prezou foi pela transparência. E aí eu acho que essa transparência, ela naturalmente ela ajuda a comunicação, mas a escolha de palavras certamente ela é muito necessária, assim. A principal angústia do time era muito, e aí por isso que eu acho que o que você fala também faz muita diferença, era muito do tipo assim, por que a gente está indo para casa, vai todo mundo ser demitido, o que está acontecendo? Então, esse cuidado também precisa ser no que você fala, não só na transparência, que eu tenho uma outra frase que eu uso e que eu acho que aqui com a CNV faz todo sentido, que é transparência com cautela. Porque você ser transparente não quer dizer que você pode falar qualquer coisa e de qualquer forma. E acho que a CNV pode ajudar muito em situações como essa, eu tenho certeza. É a diferença entre ser sincero a qualquer custo e ser sincero com cuidado, cuidando dessa conexão. A gente percebe isso. Teve um projeto que a gente fez semana passada numa empresa grande e a gente estava falando sobre o sincericídio, né? Que pessoas falam assim de vários problemas em vários momentos, sem cuidar da relação e sem cuidar de como aquele problema vai ser resolvido dali para frente. E a questão não é deixar de falar, é escolher quando falar e escolher as palavras para falar com cuidado mesmo da relação. E tem um ponto que a comunicação não violenta traz de maneira muito linda, que é o cheque de realidade. Para saber se aquilo que eu estou falando está chegando na pessoa como eu estou querendo que chegue. Então eu posso, e isso é uma coisa que a gente se desacostumou a fazer dentro do ambiente de trabalho, eu posso checar e perguntar para pessoas, você pode me dizer o que você está entendendo do que eu estou falando aqui? Como que está chegando isso para você? Esse cheque de realidade é extremamente importante para a gente saber se mesmo com todos aqueles cuidados que a gente teve para falar aquilo que a gente falou, se a mensagem chegou como a gente queria que tivesse chegado. Porque aí a gente tem uma chance... Nossa, minhas vão mudar já a partir de hoje. Acho que esse cheque ele é extremamente necessário. Também ao final de reuniões, né? Não sei, pelo menos eu tenho muito esse costume de... Então tá, o que ficou de próximos passos? Para poder dar uma finalização, mas talvez do que você entendeu além dos próximos passos, né? Lili, deixa eu te fazer uma pergunta que eu li aqui no chat. Pode fazer, Cacá. Desculpa. Eu tinha uma mensagem aqui da Anne que eu também estou lidando muito com essa realidade, então eu me identifico com a pergunta, eu quero aproveitar para perguntar. Uma mensagem da Anne Mello, que é: Lili, tenho tido muitos problemas com comunicação online, WhatsApp, e-mails, etc. A sensação é de que as pessoas nunca precisam tanto dessas ferramentas e agora estão lidando com isso como único meio. Como é que você vê isso? Não, desculpa, é uma mensagem. Como é que você vê isso? Essa questão de tantos meios de comunicação online, todo mundo usando tantos meios, como é que isso ajuda ou dificulta a comunicação, assim? Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Então, a gente usa na Wizo Teams, né, que é a nossa ferramenta de comunicação. Então, eu tenho Teams, eu tenho e-mail e, inevitavelmente, eu tenho WhatsApp. Né? Então, por outro lado também, o que eu vejo? Quando eu estou no Teams, mas eu estou no escritório, a pessoa está vendo que eu não estou na minha mesa ou que eu estou numa reunião, ela sabe que eu não vou responder imediatamente. Só que se eu estou no Teams em casa, do outro lado, eu tenho a sensação de responder rápido, porque senão a pessoa vai achar que eu não estou trabalhando e começa a dar um nó de querer responder tudo rápido, só que você continua com as mesmas reuniões, com as mesmas demandas, as mesmas agendas, e aí são muitos meios te bombardeando. Não sei, é tudo muita informação mesmo. Muita informação de uma vez. Cacá, eu diria que aí eu usaria a máxima do combinado não sai caro, sabe? Isso volta com aquela história do check-in que eu falei antes, que é como a gente pode fazer um check-in para esse momento. A gente está num momento diferente e, de repente, a gente precisa realmente rever como a gente funciona nas ferramentas. Então, será que eu vou compartilhar minha agenda do Google Docs para falar para todo mundo, do Google Docs, ou do Google, para falar para todo mundo quais são os meus horários de reunião?
Ou então, será que a gente vai combinar que assuntos a gente trata em cada ferramenta? E isso eu acho que faz parte um pouco do check-in, porque é uma oportunidade da gente conversar sobre como a gente gostaria de se comunicar. Isso vale para feedback também. A gente raras vezes pergunta para as pessoas como elas gostariam de receber um feedback. O que elas gostariam de escutar naquele feedback? E em que momentos elas gostariam de receber o feedback? E as pessoas são realmente muito diferentes. Então, pode ser que naquele momento ali, ela gostaria de escutar um feedback assim, eu quero escutar só o que eu quero melhorar. Ou então, hoje eu tô super sensível, eu gostaria de escutar o que eu tô bem, para melhorar o que eu tô bem. E aí depois a gente conversa um pouco mais sobre as melhorias, etc. Então, de novo, a ferramenta do check-in de conexão, de perguntar para outra pessoa como que ela tá e qual seria a melhor momento, né? Em qualquer momento, serve para qualquer hora. E tem uma coisa que é importante em relação a isso também. Não adianta eu fazer check-in e eu não trazer declarações em relação a isso. Travou para mim, vocês me escutam? Agora sim, travou para mim também, Lili. Eu pelo menos parei na parte do não adianta a gente fazer o check-in e não fazer deliberações sobre isso. Isso, tem um exemplo que foi fantástico no último treinamento que a gente deu também, numa empresa que é super moderna, já tem todos esses elementos incorporados, ele já tem o check-in a cada reunião, mas aí uma pessoa falou assim, gente, eu avisei no check-in que eu tinha uma questão, por exemplo, com a minha filha, eu estou em casa e estou tendo que cuidar da minha filha ao mesmo tempo. E a minha filha vai entrar na reunião e vai me interromper, mas eu estou percebendo que as pessoas estão se incomodando em relação a isso e que eu tenho que pedir desculpa a todo momento sobre isso que está acontecendo. Então, não adianta só a gente fazer o check-in, a gente precisa fazer o check-in e deliberar como a gente vai receber essas diferenças que estão acontecendo e que estão sendo compartilhadas no check-in. E aí, Cacá, eu acho que você vai concordar comigo sobre a importância da liderança nesse assunto. Com certeza. Porque o líder, ele também tem um papel de se vulnerabilizar antes de todo mundo. Não adianta eu como líder, falar para minha equipe assim, vamos conversar, vamos falar um pouco mais sobre como a gente tá, mas eu não falar como eu tô, eu não falar como estou sendo impactado dentro de tudo isso. Então, o líder ele tem um papel fundamental para abrir um espaço de vulnerabilidade e confiança dentro da equipe para que essas conversas surjam assim, de maneira bem honesta e aberta. Eu tenho até uma pergunta sobre isso, ele inclusive trazendo algumas situações, mas deixa eu ainda com o que a gente está falando, que é como que você vê que a gente pode se aproximar e se conectar com as pessoas tendo só online. Tem uma maneira simples que é perguntando e mudando um pouquinho a forma como a gente pergunta as coisas, porque a gente está acostumado a perguntar, e aí, tá tudo bem? Só que a resposta para o tá tudo Acho que voltamos. Deu uma travadinha, mas acho que a gente voltou. Voltamos, problemas técnicos do online. Lili, vou ser sincera que eu não voltei, eu não entendi, não ouvi nada. Eu ouvi a parte, acho que uma forma simples é perguntando, e aí travou tudo. Aí travou tudo. Então a gente vai perguntar, Lili, você pode trazer de volta toda essa última parte, porque a gente não entendeu. Pronto. Com certeza. Eu falei que uma forma simples de fazer isso, de conectar com as pessoas, é perguntando um pouco como elas estão, mas mudando a qualidade das perguntas, entendeu? Você não vai perguntar, e aí, tá tudo bem? Porque a resposta do tá tudo bem é tá, tudo. E aí a gente continua a nossa reunião ou o que a gente estiver fazendo. A gente já se acostumou a responder algumas perguntas para simplificar a pergunta e a gente seguir. Nesse momento, o melhor a fazer é perguntar um pouquinho mais profundo. Então, como é que está sendo para você os desafios de trabalhar em casa? E aí, como que está a sua família? Os seus filhos estão em casa, o seu marido? Conta um pouco mais.
como que está o seu gerenciamento de agenda? Parece que você está trabalhando um pouco mais ou está trabalhando um pouco menos do que você gostaria. Como que está esse gerenciamento da ansiedade de querer entregar tudo num ambiente tão diferente? Então, tem perguntas que você pode criar para que a resposta seja mais profunda do que um simples está tudo bem, né? E trazendo muito essa intenção de conexão. Se você falar, eu quero conectar com você e eu quero saber como você tá para cuidar da relação, aí as coisas ficam um pouco mais simples e as pessoas vão começando a se conectar e confiar de que elas podem falar a verdade. Eu particularmente, enquanto líder, tenho tentado fazer isso nos meus momentos 1-a-1, quando eu tenho uma ou no máximo 2 pessoas, mas às vezes eu entro em reuniões com 10, com 15. Tem como a gente trazer isso também para essa reunião, porque aí, convenhamos, cada um falar 1 minuto, já são 15 minutos da reunião, a sensação das pessoas, né? Falando sobre isso. Existe algum modelo onde você faz isso em reuniões maiores, talvez? Tem um modelo de cada um trazer uma palavra de como chega, de como se sente, resumindo mesmo em uma palavra. Mas eu vou dizer para você, nós somos 7 no Instituto, o Cacá, e a gente tem, às vezes, reuniões de 1 hora e que a gente abre completamente o check-in para a gente conversar sobre como a gente está. Tem vezes que a gente demora meia hora no check-in, mas a gente consegue, só porque a gente está extremamente conectado, em meia hora matar tudo que a gente tinha para falar na reunião de 1 hora. Então, eu incentivo que, mesmo que exista essa crença de que a coisa vai acontecer um pouco mais devagar, vocês testem para ver se o devagar não vai acabar indo mais rápido. Porque quando a gente está conectado e quando a gente fala um pouco sobre aquilo que está vivo na gente, a gente acaba estando mais aberto às mudanças, mais aberto a projetos, a conversar sobre coisas de deliberação de projetos. A gente acaba estando realmente mais aberto para o fazer, depois que a gente já esvaziou um pouco do como a gente está. E isso faz também com que o depois da reunião seja mais rápido. Então, assim, eu tenho ali aquele momento de conexão e eu falo um pouco sobre mim, e como eu já sei como que a Cacá tá, vai ser muito mais fácil para mim depois conectar com ela e falar sobre as coisas, entendeu? E é como se fosse um investimento mesmo, né? Um investimento para colher no futuro. Mas a gente está falando ali de 1 hora de reunião, é meia hora para colher ali na próxima meia hora. Exato. A gente tem um treinador dos Estados Unidos, o Alan Side, que ele fala que é o ir devagar para ir mais rápido. Ele traz, inclusive, um novo modelo de liderança. A gente tem um treinamento que vai acontecer com ele todo online agora, em maio. Mas ele traz um modelo de liderança para comprovar de que o investimento na conexão e o investimento nesse poder compartilhado com as pessoas faz com que a gente tenha resultados melhores e mais rápidos. Então, assim, é fantástico também o que ele traz. É dele que eu trago esse conhecimento. Acho que a Paty queria fazer uma pergunta. Né, Paty? Lili, a minha pergunta é: muito se fala sobre ser empático. Todos os dias eu escuto essa palavra muitas vezes. Mas a minha pergunta é: o que é ser empático e como fazer isso? Casa um pouco com a questão, me parece, de deliberação, né? Pergunta. E se você não tem empatia, você só recebe aquilo. Eu te escutei, Cacá, cortou para mim. Desculpa. Acho que essa pergunta também vai se amarrar lá na questão sobre deliberar, né? Porque se você, então vamos falar aqui, não deliberar nada sobre isso, é como se não tivesse uma empatia envolvida. É só um palpite aqui a qualquer hora. Vai lá. Exato, Cacá. A empatia, primeiro de tudo, se a gente achar que a empatia tem a ver com concordar com o que o outro diz, ou tem a ver com eu tomar total responsabilidade com o que aquela pessoa está passando, eu já vou ter muita dificuldade de empatizar. A empatia não tem nada a ver com concordar ou com eu ser totalmente responsável. Ela tem a ver com eu entender não só a superfície do que está acontecendo, mas quais são as motivações, quais são as necessidades, e aí voltando lá nos componentes da comunicação não violenta.
Quais são as necessidades da pessoa? O que ela está querendo cuidar naquele momento de tão importante para ela? Quando eu ajudo, eu acompanho a pessoa a entender isso que é o mais importante para ela, ela se sente esvaziando, é como se aquilo ali, como se ela fosse realmente compreendida. Essa é a experiência da empatia, é uma compreensão total e a visão de que você se importa com aquilo que é importante para ela. Então, essa qualidade de presença e de escuta que a gente precisa ter para isso é empatia, né? Para olhar esse lugar profundo, que é o lugar do o que é importante, o que essa pessoa está querendo cuidar naquele momento. E isso não significa que as soluções que ela está trazendo para cuidar daquilo vão ser as mesmas soluções que eu traria. Então, mas só da gente encontrar o que é isso que ela quer cuidar, a gente pode falar um pouquinho e co-criar soluções. Então, de repente, a pessoa propõe que a gente faça uma reunião daqui a 3 dias. Essa é a solução dela. Mas, para mim, não vai ser possível esperar 3 dias, porque eu tenho uma deliberação que eu preciso fazer ali depois. De repente, eu posso perguntar para ela se seria tudo bem a gente dividir essa reunião em meia hora por 2 dias. E aí a gente consegue chegar nessa conclusão. Ela quer cuidar porque ela não pode ficar muito tempo em uma reunião, e você quer cuidar porque você precisa ter essa reunião antes. De repente, vocês conseguiram ali o meio do caminho. Então, isso é extremamente importante. A pergunta, o que eu quero cuidar agora e o que essa pessoa quer cuidar agora, faz com que a gente entre nessa qualidade de conexão e empatia. Muito útil. Tá mega anotado. Eu vou fazer uma pergunta, Lili, que se aplica à minha vida pessoal e profissional. É o seguinte, CNV é sobre você falar, comunicação não violenta é você não ser violento na sua comunicação. Por mais óbvio que isso pareça, se você está numa discussão onde tem uma pessoa que perdeu a cabeça, então o clima esquentou na discussão, vocês estão discutindo pontos que vocês não concordam, você e a sua equipe, você e seu chefe, você e seu namorado, e alguém perdeu a cabeça, você sabendo CNV, como é que você faz para poder acalmar essa conversa? Pergunta de R$50 mil. Essa pergunta aí, ela é respondida em alguns treinamentos nossos que são assim, que duram 1 dia, entendeu? 2 dias. Mas, de maneira resumida, o que a gente precisa ver primeiro é que falar em comunicação não violenta não quer dizer falar de ser doce e de ser calmo o tempo inteiro. A comunicação não violenta, ela tem mais a ver com esse nível de conexão que a gente estava falando agora há pouco, de empatia, onde eu dou a certeza para o outro de que eu estou entendendo o que ele está falando. Então, dentro de uma discussão onde a pessoa perdeu a cabeça, a primeira coisa que precisa ver é se você tem espaço interno suficiente para entrar nessa qualidade de presença e escuta. O que será que essa outra pessoa está querendo cuidar, que é tão importante para ela, que está fazendo ela ficar tão emocionada? Né? Mas tem momentos que, quando uma pessoa se emociona muito, a gente também se emociona muito e não consegue entrar nessa qualidade de conexão. E talvez esse seja o momento do stop. Para essa conversa. Para um pouquinho, vai todo mundo 5 minutos, que seja... beber uma água para tentar entender o que eu estou querendo cuidar. O que é importante para mim. Para daí eu conseguir voltar a falar sobre necessidades e não mais sobre a solução. Não mais sobre o que é certo e errado. Não mais eu vou querer estar certo ali naquela situação, mas eu vou estar querendo cuidar de alguma coisa. Então, aquela pergunta, Paty, do que eu estou querendo cuidar, ela é uma máxima, assim, o que eu estou querendo cuidar e o que o outro está querendo cuidar, elas são fantásticas para fazer a gente se tirar disso. Mas tem uma questão neurológica aí, que quando a gente aciona as amígdalas, né, a gente se toma mesmo da emoção e acaba que a gente se perde dessa racionalidade para conseguir se centrar. A gente tem um treinamento de Mindfulness e CNV justamente por conta disso, para a gente se tornar um pouco mais capaz de trazer esse centramento de volta. Mas se a gente, em algum momento, percebe que a gente não está dando conta disso, é hora de parar a conversa. E acreditem,
Às vezes você fala assim, mas eu não posso parar essa conversa agora. Talvez seja melhor você parar essa conversa e colher os impactos de parar do que você colher os impactos de continuar a conversa nesse nível que tá. Então, parar e de repente ter uma escuta com outra pessoa. Imagina que eu estou conversando com a Clarissa e a gente teve um conflito aqui e as emoções pegaram para nós duas. Talvez seja o caso da gente parar, eu vou e converso um pouco com a Paty, depois eu volto com a Patrícia, com a Clarissa, para ver se a gente continua aquela conversa de um lugar diferente. Porque clarear e jogar um pouco aquilo tudo que está no peito para fora já faz diferença, já gera mais espaço interno. É uma sensação mesmo de esvaziar. A gente precisa desses movimentos de esvaziar e às vezes a gente acha que não, mas precisa. A gente tem essa qualidade essa necessidade como seres humanos de esvaziar um pouquinho os nossos pensamentos às vezes. Eu Obrigada, espero ter Lili. te apoiado, Paty. Com certeza. Lili, Cacá, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma última pergunta para você, para a gente já ir para um finalzinho de webinar e conseguir materializar o que a gente aprendeu hoje e dar um fechamento para as pessoas, porque isso é muito importante. Bem nesse rumo de próximos passos e também garantindo que todo mundo entendeu a mesma mensagem aqui. Cacá, qual que é a sua mensagem ou a sua dica como uma pessoa que senta à frente de um time grande de recursos humanos para os outros RHs, para essa situação que agora ela é a nossa realidade e ela vai permanecer assim? Gente, passou voando, né? Agora que eu vi que já tem 50 minutos, eu acho que eu poderia ficar mais 3 horas aqui com você, Lili. Acho que tem muita coisa para a gente fazer junto, inclusive. Acho que é um aprendizado imenso. Algumas coisas que eu, pelo menos, pretendo aqui já de imediato colocar, e eu acho que, inclusive, Lili, se você puder dar dicas de como aplicar já de imediato algumas coisas, principalmente nesse período de home office. Acho que o primeiro é o check-in, independente de quantas pessoas estejam conectadas, um check-in de fato com deliberações, né? Também o check-in eu estou chamando de check-out, que é o check que você falou, e o check-out para entender o que fica de próximos passos, como as pessoas entenderam todas aquelas demandas. São 2 itens que para o home office também, mas eu acho que na vida presencial e na vida virtual podem ajudar muito. Um terceiro tópico foi com relação a deixar mais claro a minha intenção com um pedido ou uma solicitação ou uma abordagem com outro, do tipo, se você pode se reunir agora, do porquê que eu quero me reunir, sobre porquê que eu quero falar sobre aquele tema e aquele momento. Eu acho que teve esse aprendizado também. E um outro aprendizado que eu gostei muito, que é numa negociação de prazos e de tempo, perguntar sobre os impactos daquilo, aí falando mais das pessoas que vão precisar abordar um chefe que talvez ainda não esteja tão... Travou para mim aqui, a Clarissa. Travou para vocês? Travou para mim, ela estava encerrando tão bem, estava até fazendo as notas aqui. Pois é. Vamos esperar ela reiniciar. Lili, vamos passar para a sua parte, que você indica um pouquinho de leitura para as pessoas que querem se aprofundar no assunto. Sim, a gente tem todos os livros do Marshall Rosenberg, que foi quem sintetizou a comunicação não violenta. Eu recomendo muito. A gente até já pensou várias vezes em fazer novos livros, etc. Mas ele sintetizou tão bem que tá tudo lá, gente. Então tem várias coisas que vocês podem ver nesses livros. Mas a gente faz textos mais aplicáveis, artigos que aplicam a comunicação não violenta em momentos que estão acontecendo. Todos esses estão lá no nosso site, institutocnvbrasil.com.br, dentro da parte de leituras. Várias e diversas leituras que, para quem está começando agora ou para quem já tem prática na CNV, que vão acrescentar para vocês. Então, eu recomendo essas leituras. Acrescentando no que a Cacá trouxe, eu acho que ela está vendo tão bem, amei o resumo dela, mas já trazendo algo
que para mim seria o centro de tudo que eu falei aqui. A conexão, ela é gerada a partir de uma intenção de fazer a vida mais maravilhosa para todo mundo, né? De sair da brincadeira do certo e errado e da solução que a minha é a melhor ou a sua é a pior, e trazer cocriação, trazer vida compartilhada entre a gente. Então, o foco na conexão e nessa intenção é o que faz diferença em qualquer relação, seja ela por mensagem, seja ela por Zoom, seja por onde for. Se eu estou efetivamente querendo cuidar dessa relação, pode ter certeza que a gente vai encontrar os caminhos para isso, né? Vamos ver, a Cacá voltou? Ela conseguiu entrar de volta? Não voltou. Eu tenho um pedacinho de finalização, então a gente vai fazendo meio freestyle. Então eu vou antecipar uma parte e ver se a Cacá consegue voltar aqui para se despedir. Tá. Aê! Que alegria, né? O que aconteceu, gente? Desculpa aí. Eu não sei se vocês ouviram o final, mas consegui falar alguns pontos, imagino, do que eu tive de aprendizado hoje. Ó, tá ótimo. Acho que é um momentozinho de finalização. A gente conseguiu te ouvir bem e a Lili também trouxe as dicas de livros. Então, assim, gente, eu só quero agradecer mesmo a participação de vocês. O objetivo aqui é a gente trazer teoria e crítica, que é o que a Lili trouxe, e também aspectos do dia a dia e de uma operação de trabalho, que é o que a Cacá está à frente lá na UIS. A gente, como Revelo, nós somos uma plataforma e um marketplace que conecta candidatos, talentos com empresas. Então, o que eu quis fazer aqui foi conectar o conhecimento com as empresas, ou crítica com ações. Então, entra muito dentro da nossa missão, do porquê a gente está aqui, que é ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas. E obrigada pela participação de vocês. A gente vai rir agora para você tirar um screenshot bem bonito nosso. E é isso, eu vou receber os feedbacks das pessoas e depois eu passo para vocês e a gente marca próximos, beleza? Tati, eu que agradeço também o convite, acho que foi ótimo aprender, como eu falei, passou voando, quero mais tempo aí. Ai, não sorri, né? Vamos lá. Já acho que já foi. Quero mais tempo para aprender, perdi as dicas de livros, mas a Lili me passa depois. Acho que a gente tem muitos ganhos enquanto companhia de aplicar a CNV, então foi ótimo, obrigada pelo convite. E obrigado por todos os ensinamentos aí, Lili. Obrigada, gente. Amei o convite. Eu amo estar junto, assim, para trazer a CNV mais para a prática, para o mundo real. E eu queria fazer um apelo a todos os líderes, porque a liderança é quem vai gerar essa diferença. Então, se vulnerabilizem, tragam essa possibilidade de conexão e confiança para as pessoas de que elas podem se vulnerabilizar também. E isso me lembra uma frase da Marianne Williamson, que tem a ver com o nosso medo. O nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é de descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É a nossa luz e não nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Então, que fique para vocês esse recado aí e um apelo para que a conexão seja o próximo passo desse movimento do home office. Fechamos. Obrigada, gente. Obrigadão, Lili. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.